Olá! Olha, acho que a maioria de nós conhece, pelo menos por cima, a história de O Senhor das Moscas, né? Um avião cai, um grupo de meninos sobrevive numa ilha deserta e, bom, a coisa toda dá muito, muito errado. Mas hoje a gente não vai só recontar a história. Vamos tratar a ilha como um laboratório. Nosso material são trechos do audiolivro de William Golding e a nossa missão aqui é investigar uma questão. Quanto tempo, exatamente, a civilização leva para desaparecer? Vamos meio que cronometrar essa queda. É uma ótima forma de colocar. Não é uma análise literária tradicional. É quase uma autópsia. A gente vai procurar os momentos exatos, sabe? As decisões, os símbolos que marcam os pontos de não retorno. A concha, os óculos, o fogo. Eles não são só objetos, são sinais vitais daquela sociedade que eles tentam criar. E a gente vai observar um por um quando esses sinais começam a falhar. Perfeito. Então, vamos lá. Momento zero. A queda do avião já passou, o caos inicial também, os sobreviventes estão se encontrando. Qual é a primeira coisa que um grupo de pessoas faz para sair, assim, do estado de natureza? Eles criam um símbolo de poder. E no caso, são Ralph e o porquinho que encontram uma concha. E aqui a gente já vê a primeira dinâmica crucial. O porquinho, que é o cérebro do grupo, ele sabe o que é a concha, sabe para que serve, ele tem o conhecimento. Mas é o Ralph, com o carisma dele, que consegue soprar e transformar aquilo numa ferramenta de poder, né? O som da concha não só reúne os meninos, ele cria a primeira regra, a primeira estrutura. Quem segura a concha, fala. Mas é mais do que isso, certo? Não é só sobre o direito de falar, é sobre a obrigação dos outros de ouvir. É um contrato social ali, em forma de molusco. E o primeiro ato deles com esse contrato é uma eleição. O Ralph é eleito chefe. Só que, nesse exato momento, o Jack e o coro deles chegam, marchando em formação. Com aquelas capas pretas, já parecem um exército. A eleição do Ralph foi democrática, mas será que ela foi de fato unânime no espírito? Aí é que tá. Essa é a primeira rachadura, antes mesmo de a fundação secar. A eleição do Ralph é uma vitória da civilidade e da ordem, claro, mas a reação do Jack e a decisão do Ralph de tentar apaziguar, dando a ele o controle dos caçadores. Isso é uma concessão muito perigosa. Parece um bom acordo político, mas o que o Ralph faz, na prática, é criar um governo de coalizão com um grupo que tem o monopólio da violência. Ele cria um exército que não responde diretamente a ele. Um exército com um líder alternativo, super carismático, que claramente queria o poder para si. Então, desde o primeiro dia, eles não têm um governo, eles têm dois. O governo da concha, focado em regras e resgate, e o governo da lança, focado em caça e poder. É a receita para o desastre. Exatamente. A estrutura já nasce instável. E como toda estrutura instável, ela só precisa de um pequeno abalo para começar a ruir. E esse abalo não vem de uma briga por comida ou por abrigo. Vem de algo muito mais primitivo. O medo. Aquele sussurro no escuro. Um dos meninos pequenos fala que viu um bicharoco, uma coisa-cobra na floresta. E a reação a essa primeira crise define completamente a diferença entre o Ralph e o Jack. Totalmente. O Ralph, como o líder eleito, ele reage como um político do mundo civilizado. Ele usa a lógica. Ah, uma ilha deste tamanho não pode ter um bicho desses. Não faz sentido. Calma, pessoal, vamos ser racionais. Ele tenta apagar o medo com razão. Enquanto o Jack reage como um líder tribal. Ele não nega o medo. Ele o abraça. Ele usa o medo como ferramenta. Ele não diz, o monstro não existe. Ele diz, se tiver um monstro, a gente vai caçar e matar. É uma jogada de mestre, politicamente falando. Sem dúvida. O Ralph oferece um plano de longo prazo, manter a calma, seguir as regras. O Jack oferece uma solução imediata, visceral, segurança através da violência. Ele entende instintivamente que prometer proteção contra uma ameaça, mesmo que imaginária, é muito mais poderoso do que pedir paciência e trabalho, né? E essa divisão fica escancarada no conflito central da primeira parte da história. A fogueira contra a caça. O Ralph fica obcecado com a fogueira no topo da montanha. É a única coisa que importa, a única esperança de resgate. A fogueira representa o futuro, a razão,
o planejamento. A caça, por outro lado, é o oposto. É o presente. O instinto, a adrenalina, o sangue. É a gratificação imediata. E a gente sabe qual dos dois costuma ser mais sedutor. E a colisão desses dois mundos é brutal. Um navio de verdade aparece no horizonte. É um momento que todos esperavam, a salvação. Mas quando o Ralph olha para o topo da montanha, a fogueira está morta, apagada. Os responsáveis, os caçadores do Jack, abandonaram o posto. E o timing da cena é cruelmente perfeito. No exato momento em que a esperança do resgate se desfaz, os caçadores voltam da mata triunfantes, carregando um porco morto e cantando um cântico primitivo, algo como mata o porco, corta o porco, pega o sangue. É de arrepiar. Eles voltam celebrando a primeira matança, o primeiro ritual de sangue, no momento exato em que perdem a chance de voltar para casa. A troca não podia ser mais clara. E é aí que a violência, que até então era só uma ideia, se torna física. O Jack, humilhado pelo Ralph, desconta a raiva em quem? No alvo mais fácil, no porquinho. Ele dá um soco no porquinho e quebra uma das lentes dos óculos dele. Isso é muito mais do que bullying. É o primeiro ato de violência deliberada de um menino contra o outro. E o que ele ataca? Não o corpo, mas a visão. Os óculos, que representam a clareza, a ciência, o intelecto. Ao quebrar a lente, o Jack não está só ferindo o porquinho. Ele está simbolicamente quebrando a capacidade do grupo de ver as coisas com clareza. A partir daí, a coisa desanda de vez. A autoridade do Ralph está abalada, a violência virou uma opção e o Jack descobre uma nova ferramenta para acelerar o processo. Uma ferramenta que permite que eles abracem a violência sem culpa. A máscara. Eles começam a pintar os rostos com argila com carvão, e Golding é brilhante ao descrever o poder disso. A pintura não é só camuflagem, é uma libertação. A máscara liberta os meninos da vergonha, da autoconsciência, de quem eles eram. Eles não são mais o Robert e o Bill, alunos de um colégio inglês. Eles são uma coisa só, a tribo. É quase como criar um perfil anônimo na internet, não é? A máscara digital que permite que as pessoas digam e façam coisas que jamais fariam com seus nomes e rostos verdadeiros. A máscara permite que o monstro interior saia para brincar. Exatamente essa analogia. A máscara remove a responsabilidade individual, e enquanto eles se perdem nessas novas identidades, o medo do monstro real se torna mais concreto. Um paraquedista, morto num combate aéreo da Guerra dos Adultos, cai na montanha. Os gêmeos, Sam e Eric, veem o corpo se mexendo com o vento à noite e entram em pânico. Para eles, a besta é real. Simon. O Simon é a consciência do grupo, o místico, e ele faz o que ninguém mais ousa fazer. Ele vai ao encontro do medo. Ele encontra a cabeça do porco que o Jack deixou numa estaca como oferenda para a besta. A cabeça está apodrecendo, coberta de moscas. É o tal senhor das moscas. E a conversa que ele tem com essa cabeça é o coração filosófico do livro. Com certeza. Numa alucinação febril, a cabeça zomba do Simon. Ela revela a verdade que ninguém quer ouvir. A besta não é algo que se possa caçar e matar. O monstro não está na floresta. E aí ela diz a frase definitiva: eu sou parte de vocês. O mal não é uma força externa, é uma condição humana. Está dentro de todos eles, esperando a oportunidade para assumir o controle. E quando Simon descobre a verdade sobre o paraquedista e corre para contar aos outros para libertá-los do medo, o que acontece? Eles o matam na cegueira de um ritual de caça frenético. Eles o confundem com a própria besta que ele tentava desmistificar. É a tragédia final do Simon. Ele é o portador da verdade e o grupo, no auge do seu delírio coletivo, o destrói. Eles não matam só um menino. Eles matam a própria possibilidade de iluminação, de autoconhecimento. A reação do Ralph e do porquinho no dia seguinte, tentando se convencer de que foi um acidente, que estavam do lado de fora do círculo, mostra o quão difícil é para o ser humano confrontar a escuridão que existe dentro de si. Depois da morte do Simon, não tem mais meio termo. A ilha se divide em duas facções em guerra aberta. A pequena democracia do Ralph, agora reduzida a ele, o porquinho e os gêmeos, e a tribo totalitária do Jack, que se estabelece no castelo de pedra.
E o próximo movimento do Jack é muito estratégico. Extremamente. Durante a noite, eles atacam o acampamento do Ralph. E o interessante é o que eles roubam. Eles não levam a concha, o símbolo de poder que eles rejeitaram. Eles roubam os óculos do porquinho. Eles roubam a tecnologia, o poder de fazer fogo. Exato. A razão e a ciência, representadas pelos óculos, são sequestradas pela força bruta para servir aos seus próprios fins. Não é sobre criar uma fogueira para sinalizar o resgate. É sobre criar uma fogueira para assar a carne de hoje. O intelecto se torna um servo do instinto. Isso leva ao confronto final. Ralph, Porquinho e os gêmeos vão até o Castelo de Pedra. Não é uma batalha, é uma embaixada. Um último apelo desesperado à razão, e é o Porquinho, quase cego, segurando aquela frágil concha branca, quem faz a pergunta que resume o livro todo. É um momento de uma clareza cortante. Ele grita, com toda a força que tem. O que vocês preferem? Ter regras e estar de acordo, ou caçar e matar? É a civilização fazendo sua última proposta à selvageria, e a resposta é imediata e definitiva. O Roger, que é o membro mais sádico da tribo, posicionado lá no alto do penhasco, empurra uma rocha enorme. A pedra atinge o Porquinho. Ele é arremessado do penhasco para as rochas no mar. E no mesmo instante em que ele cai, a concha que ele segurava se estilhaça em 1000 fragmentos brancos. Pensa na força desse simbolismo. Num único ato, o que morre na ilha? O intelecto, personificado pelo porquinho, e a lei, o contrato social, personificado pela concha. Eles são destruídos no mesmo segundo. Acabou. A partir daquele momento, não tem mais debate, não tem mais razão. Só existe a tribo e seu próximo alvo. Ralph, o último resquício da antiga ordem. E a caçada final começa. Para forçar ele a sair do esconderijo, o que eles fazem? Eles ateiam fogo na ilha inteira. O que é a loucura final? Na ânsia de destruir o último inimigo, eles destroem o próprio ecossistema que os mantém vivos. A selvageria se torna autodestrutiva. É a aniquilação pela aniquilação. O Ralph corre pela vida, fugindo das lanças e do fogo, até que ele tropeça e cai na areia da praia. E quando ele se levanta, esperando o golpe final, ele dá de cara com um par de botas brancas impecáveis. Um oficial da Marinha Britânica. O mundo dos adultos. Ele foi salvo. Salvo pela própria fogueira que o Jack acendeu para matá-lo. A ironia é avassaladora. O ato de selvageria máxima cumpre, sem querer, o objetivo original e civilizado do Ralph. E a reação do oficial é a cereja do bolo. Ele olha para aqueles meninos pintados, sujos, armados com lanças, e diz algo como, que divertível, brincando de guerra. Ele não faz a menor ideia de que está olhando para um espelho. Ele vê a selvageria deles como uma brincadeira de criança e fica decepcionado por meninos britânicos não se comportarem melhor, sem perceber que ele mesmo acabou de chegar de uma guerra de adultos, um conflito global que é exatamente aquilo, só que numa escala infinitamente maior. E é só então, na presença desse adulto que não entende nada, que o Ralph chora. O livro diz que ele chora pelo fim da inocência, pelas trevas do coração humano e pela queda no abismo do amigo sincero e ajuizado chamado Porquinho. Ele não chora de alívio por ter sido salvo. Ele chora porque ele finalmente entendeu a lição da ilha. E que lição é essa, afinal? O que essa nossa análise mostra? Que a civilização, com suas regras, sua moral, suas assembleias, é, na verdade, uma camada muito fina de verniz. Uma convenção que a gente concorda em manter, mas que pode ser removida com uma facilidade assustadora quando as estruturas de autoridade desaparecem. E que a besta, o mal, não é um monstro externo que a gente pode combater com lanças. É uma força que mora dentro da gente. A ilha não criou os monstros, ela só deu permissão para eles saírem. O que nos deixa com uma última reflexão. O oficial da Marinha chega num navio de guerra para resgatar os meninos da selvageria deles. Mas para onde eles os está levando?
de volta para o mundo que está no meio de uma guerra mundial, a brincadeira na ilha, com suas mortes e sua destruição, é realmente tão diferente do mundo adulto? Ou a ilha foi só um microcosmo, um experimento acelerado que revela uma verdade sobre toda a sociedade humana? Uma verdade que os adultos são apenas mais habilidosos em mascarar com uniformes e ideologias